Nessa aula vamos aplicar os nossos efeitos e as nossas observações. Você já sabe que nesse projeto foi uma encomenda de um cliente e vai para o offset, ou seja, vai para uma impressão profissional. Então, eu já indiquei a vocês que tem alguns procedimentos que a gente tem que fazer para que esse cartão de visita não tenha problemas na hora de imprimir, já que a gente vai mandar para uma impressão profissional. Eu dei um pouquinho uma desarrumada aqui em algumas coisas para a gente pôr em prática algumas coisas que a gente aprendeu em aulas anteriores, como centralizar, dar sombra, né? A gente vai botar em prática isso agora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai alinhar esses objetos. Está tudo torto, né? Então, já mostrei a vocês como é que faz. A gente seleciona tudo, com a tecla do teclado E, a gente alinha. Observamos que ainda estão na área de segurança. Pronto, feito isso, eu quero alinhar eles horizontalmente. Posso selecionar todos, agrupar. Estão todos agrupados agora. Seleciono além deles com a tecla Shift do teclado. Pego o fundo e posso clicar na tecla C. E ele centralizou. Ou seja, o mesmo espaço que eu tenho aqui, eu tenho agora aqui. E ainda está dentro da área de segurança. Vou desagrupar, porque eu vou precisar fazer agora os efeitos de sombra. Efeitos de sombra, vamos fazer um efeito de sombra para destacar desse fundo. Escolhi a ferramenta de sombra. Vou no objeto, você já sabe como é que faz. Vou no objeto. Lembra que eu comentei com vocês que em imagem esse tipo de sombra interna não funciona, então reverto. Vou em pré-definições, pequena. Esse padrão de efeito que eu sempre estou dando nesses objetos já é um padrão que eu achei já legal para trabalhar, para ficar legal a arte, certo? Aqui eu vou trabalhar branco, né? No caso preto, nem mostra muito, porque o fundo já é escuro. E como eu quero destacar, eu uso branco. Aqui fica normal a transparência. Tamanho da sombra, eu boto em 8. Já ficou bem legal. E vou fazer isso em todos os outros objetos. Legal, né? Lembrando que essa arte vai para uma impressão em offset. Então, como já tinha dito em outra aula, temos que quebrar essa sombra. Então, catamos a sombra. Apareceu aqui Ctrl K. Aí conseguimos soltar a sombra, desgrudar a sombra do objeto. Ou seja, essa sombra ela não é mais efeito, ela virou uma imagem, virou um objeto. Seleciono ela, agrupo as duas e vou fazer isso em todas as outras. Agora eu posso selecionar elas todas, já que podem fazer parte de um grupo só. Selecionei todas, agrupo todas, quebrei as sombras. Veja que aqui já existe um desalinhamento. Está desalinhado, né? Esse texto em relação a esse e esse em relação à arte do cartão. Eu posso centralizar ela para ver como é que fica no cartão. Seleciono ela, já mostrei como é que faz. Veja a área de segurança, tá ok. Seleciono o objeto que a gente quer que esse texto fique centralizado, no caso é o fundo. Tecla C do teclado. Foi para o centro. Porém, eu vou ter esse espaço todo vazio. Então, esteticamente, não está legal. Então, vou pegar ele e vou voltar para o local que ele estava.
Eu quero esses textos agora alinhado a encomendas, ao texto de encomendas. Então, seleciono ele, seleciono o texto, com a tecla C, eu centralizo verticalmente. Faço a mesma coisa com esse outro texto. Agora, o que foi que aconteceu? Ele centralizou, né, foi para o meio certinho do número de telefone. Eu não quero, porque senão vai ficar todo bagunçado. Né? Até que fica até bonitinho, mas vamos fazer um negócio mais arrumado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou alinhar para a esquerda ou para a direita, né, o Instagram em relação ao número. Então, seleciono o Instagram, seleciono o número e ele fica alinhado certinho com o texto que você quer que ele alinhe, né? Mesma coisa entre as marcas. Eu tenho que alinhar uma a outra. Ou eu pego, seleciono os dois dessa forma, ou seleciono um e com o botão Shift do teclado seleciono o outro. E aí, tecla C. Eles já estão alinhados. Se eu teclar tecla E, vai acontecer isso. Não quero isso, né? Agora vamos dar um efeito nesse texto primeiro. Vamos dar uma sombra interna para dar aquele efeito de boleado. Sombra. Puxa a sombra. E aí vou na opção pequena, né, pré-definição pequeno. E aí vou nessa outra opção. E agora eu vou configurar. Como é branco, vou botar uma sombra preta. E aí eu vou diminuindo. Aproximar para a gente ver. Não tem outro jeito a não ser mexer. Ficou bem legal, né? Não ficou essas coisas todas, mas ficou legal. Agora vamos dar um contorno nesses textos, né, do número e do Instagram. Seleciono o número, F12 do teclado, e ele abre essa janela. E aí você bota a cor. Vou botar preto. Já mostrei como é que faz, né? Em outras aulas. Largura, tá legal. Vou suavizar esse contorno e vou mandar para trás. Aí você vê se ficou bom ou não. Já ficou legal, né? Centímetro. Vou aumentar um pouquinho. Não ficou bom, ficou muito. Aqui tá ótimo. Ok. Fazer a mesma coisa com esse outro texto. Mesma coisa, F12. Puxa um pouquinho para ver. A cor preta. Zero vírgula cinco. Suavizo. Veja bem o que é que acontece. Ó. Você vê que quando eu estou com essa ferramenta acionada, com essa opção dos cantos, fica um canto quadrado. Quando eu suavizo, ele arredonda. Viu que já arredondou? E aí também essa outra opção. Boto para trás. Ok. Ficou legal. É isso aí. Vamos dar um contorno aqui também para destacar. F12. Veja que já deu um diferencial, né? Ó, já deu um efeito metal. Não fica de acordo com a arte, né, pessoal? Porque aqui a gente está tratando de uma arte para doces e salgados. Então vou mudar a cor aqui para ver.
Posso usar uma das cores da logo, para não ficar muito colorido e ficar um carnaval. Agora eu vou mexer nessa sombra interna. Vamos vendo sempre as combinações. Já ficou bem melhor. Podemos também dar uma sombra nos ícones. Vou diminuir um pouquinho mais eles, proporcionalmente. Juntar mais. E agora o que é que eu vou fazer? Vou alinhar eles ao texto. Selecionei os dois. E agora com a tecla E. Certo? Não pode ser com a tecla C. Se for com a tecla C, se eu for com a tecla C, acontece isso. Não quero isso. Quero a tecla E, uma centralização horizontal. Mesma coisa eu vou fazer com esse outro texto. Seleciono ele primeiro, depois o ícone e a letra E. Pronto, ficou bem legal. Vou baixar um pouquinho. Posso aumentar um pouquinho esse texto e baixar um pouquinho mais ele. Tá ótimo assim. Pronto. Cartão finalizado. Lembrando que a gente sempre tem que dar Ctrl S, né? Vocês podem observar sempre eu estou salvando. Você vai salvar novamente, só que dando outro nome com esses textos em curva. O que significa? Eu transformo esses textos em vetor. Ou seja, não vai dar problema de fonte. Imagine que você usou uma fonte aqui que só tem no seu computador. Aí você mandou para a gráfica. Lá eles vão ter que ter o trabalho de baixar essa fonte para não dar erro. Eu já mostrei como é que funciona isso. Então a gente quebra o texto em curva, a gente transforma ele em vetor, né? Como é que eu faço esse procedimento? Você seleciona a fonte e dá um Ctrl Q. E ele quebra, ou seja, ele não edita mais. Quando você dá o clique em cima dele para mexer, não edita mais. Ó. Aqui ele edita ainda, eu posso mexer. Tá vendo? Quando eu dou o Ctrl Q, ele quebra em curva, então não consigo mais, ele vira um vetor. Eu não consigo mais editar. Então já vai prontinho para impressão. Mesma coisa nesse outro texto. Aqui é uma logo, não precisa quebrar. As sombras aqui eu já quebrei também. Pronto. Agora o que é que eu tenho que fazer? Salvar, nomeando como cartão de visita curva. Porque se eu precisar modificar, eu não vou precisar, eu vou ter uma matriz salva, normal, com as fontes editáveis, e vou ter esse para mandar para a gráfica. Daqui a uns meses, se o cliente quiser esse mesmo cartão para outra coisa, fazer um banner, fazer outra coisa, eu tenho como editar esse texto. Então, vou salvar ele, salvar como, arquivo, salvar como. Por que salvar como? Porque eu vou renomear. Cartão de visita, na pasta da cliente já está. Curvas. E salvar. Esse arquivo é que eu vou mandar para a gráfica. Ok? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Se tiver transparência, e se tem alguma coisa em RGB. Como é para uma impressão profissional, a impressão é em CMYK. Então eu tenho que transformar o que for imagem em CMYK. Ok? Então seleciona a imagem, essa é uma imagem de fundo. Já vou converter ela. E vou aqui em bitmaps, converter em bitmap e vou determinar ele para ficar em CMYK. Ok. Você vê que já fechou mais a cor, mudou um pouquinho a tonalidade. Né? A logo, a mesma coisa, que já está como imagem, está como PNG.
converter em bitmap, CMYK, ok. Aqui também é a imagem. Desagrupo tudo, né? Vou mostrar aqui a vocês, ó. Quando eu seleciono um conjunto, ele me dá a opção de desagrupar de várias formas. Aqui eu vou desagrupar tudo que está agrupado, até as sombras que eu agrupei individualmente. Então vou desagrupar tudo e aí eu consigo, ó. E aí vou converter também bitmap em CMYK. Aqui eu estou fechando um arquivo para impressão. Mesma coisa esse outro objeto. Todos eles eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono os dois, faço a mesma coisa. Lembrando que eu salvei, tá salvo um que eu posso editar. Tá salvo um que eu posso editar. Então esse aqui eu posso fazer isso, que quando eu precisar eu tenho um arquivo para que eu possa editar, né? Livre. Isso aqui eu estou juntando a sombra ao objeto, transformando em uma imagem só. Aí não tem mais jeito de transformar, né? De mexer, de mudar a sombra, de apagar a sombra. Então, ok. Pronto, converti tudo em curvas. Está tudo pronto para ir para a gráfica. Ctrl S, salvou, pronto. Arquivo pronto para a gráfica, cartão de visita. Vamos para a próxima aula.